Elivaldo Barbosa já aqui comigo. Muito bom dia, Elivaldo. Seja muito bem-vindo nessa sexta-feira tão esperada, né? Mas bota esperada nisso, né, Nayara? Bom dia, minha amiga. Bom dia a você que está sintonizado aqui, ligado no nosso ponto de vista Notícia da Manhã. Bom, vamos começar falando sobre o doutor Pessoa. Vamos sim. Que assume que os 2 primeiros anos da gestão, né, que ele está à frente, não foram bons. É verdade. Então, ele assumiu isso de fato? Afirma que a máquina administrativa do município não estava azeitada, não estava entrosada, estava desalinhada e isso trouxe prejuízos ao projeto que o doutor Pessoa, o prefeito, pretende imprimir para Teresina. Mas, segundo o prefeito, que disse ontem, disse que a situação mudou completamente. Reconhece os 2 primeiros anos como anos difíceis para a prefeitura, sem resultados que ele esperava, que ele planejava, mas ele deu o motivo para essa mudança de comportamento na prefeitura de Teresina e o que espera para os próximos 1 ano e meio, né? Que é o período da atual gestão. Nos 2 primeiros anos, a administração foi pulverizada. Várias pessoas metiam a mão ali, metiam acolá. Não estou dizendo meter a mão de roubar, não. Estou dizendo administrativamente. E agora, 90% ou mais é o doutor Pessoa que pegou. Até tem dito, alguém até disse, que jeito é esse, pegar na rédea do cavalo? Quem é da roça, como eu, você que conhece também, quando quer que o cavalo ande mais, não afrouxa, coisa que ele não vai. É apertar aqui na região frontal do cavalo, aquela estribo, e o cavalo anda mais. Então, eu estou naquele patamar, naquele momento de que Teresina, este ano e os outros anos subsequentes, serão diferentes dos 2 primeiros anos. Elivaldo, você acha que ele consegue, em 1 ano e meio, dar essa nova roupagem ao governo? Reduzir, ou seja, melhorar a avaliação da administração da Prefeitura de Teresina. Esse é o desafio, né, Nayara? É o que está na ordem do dia do pensamento do prefeito de Teresina. E ele, inclusive, elencou inúmeros projetos que estão não planejados, mas em execução. Citou mobilidade urbana com o rebaixamento da Miguel Rosa com a Frei Serafim, a Galeria da Zona Leste, que houve um distrato com a empresa atual, vai mudar de construtora lá para dar prosseguimento àquela obra importante de drenagem na zona urbana da capital, melhorias na zona rural com estradas pavimentadas com asfalto e também, Nayara, um ponto importante. O prefeito ontem, na conversa que tive com ele, informou que está tudo certo, a prefeitura está comprando 100 ônibus, 100. Que eles estarão rodando aqui em Teresina já a partir de agosto. E só falta o prefeito definir como vai ser a utilização desses ônibus. Se em parceria com os consórcios, que estão aí alinhados com a administração municipal, ou uma outra forma, até mesmo sob total responsabilidade da prefeitura. Olha, essa história do ônibus vai repercutir bastante. São 100 novos ônibus que serão adquiridos pela prefeitura. Isso para ser incorporado ao transporte público de Teresina já. A meta seria melhorar a questão do transporte público. Chegar a 400 ônibus na frota rodando. Como vai ser esse formato de negócio, ainda não sabe. Isso aí que o prefeito faz um certo mistério, né? Ele que ainda está estudando os detalhes, até mesmo do ponto de vista jurídico, para permitir plena segurança. Eu cheguei a perguntar, a prefeitura vai criar uma companhia de transporte? Ele disse, não, pode ser que não, pode ser que seja em parceria com os consórcios que já existem, né? Um acordo legal que possa os consórcios administrarem ou usarem os ônibus que serão comprados pela prefeitura. Bom, isso aí é um assunto que vai ser definido, eu imagino, já nas próximas semanas para impactar no sistema de transporte coletivo de Teresina. E ontem também saiu no Diário Oficial do município a conclusão administrativa da reforma feita nas SAADs, Sudeste e Sul, mais precisamente na Sudeste. Foram 2 SAADs, 1 e 2. A 1 fica com Vani Queiroz, que já está no cargo, estava acumulando com a SAAD 2, mas ontem o engenheiro Andrei Costa, que é irmão do vereador Marquinhos Costa, foi nomeado, é o superintendente da SAAD Sudeste 2. Então, concluída a Sudeste, falta agora a Sul. São 2 também, mas estão sob o comando do deputado estadual Jeová Alencar.
Bom, podemos mudar de assunto agora? Podemos sim. Vamos falar sobre Tereza Brito, que mantém a pré-candidatura ao Palácio da Cidade e não descarta deixar a federação PT, PV, PCdoB. Como que vai ser isso? O que você tem de mais informações sobre esse assunto? Pois é, Nayara, isso foi em decorrência até mesmo uma reação a uma informação que nós demos na coluna Tempo Real, tendo como fonte uma liderança da federação. Foi bem clara essa liderança. Disse o seguinte, olha, o candidato da federação PV, PT, PCdoB será do PT. Ninguém tem dúvida, é o maior partido, é o partido que está no governo federal, estadual, é o partido mais denso que tem a tradição de candidatura própria. Então, não tem como um candidato da federação não ser do PT. Ele foi muito pragmático, esse líder da federação, inclusive, influência da federação. E eu perguntei, sim, mas a candidatura da ex-deputada Tereza Brito, não, ela, levando à frente, pode ir para o voto, e no voto perde por 2-1. Pode ter o voto do PV e os dois outros votos, PCdoB e PT, favoráveis, perdem por 2-1. A ex-deputada reagiu com uma explicação à coluna, afirmando que a pré-candidatura dela está mantida, não vai arredar pé e levará à última definição dentro da federação. Considerou até essa avaliação uma espécie de coronelismo, ou seja, ela não está assim afinada com essa discussão. E admitiu até, se permanecer essa tendência, esse o tratamento, ela está disposta até a deixar a federação. Agora, deixar a federação significa deixar o PV, ela que é muito identificada com os verdes, com o partido, é da direção nacional do PV. Por que deixar a federação? Como? Só o caso de Teresina, porque a federação ela é nacional e ela tem um prazo até 2026. Não é tão fácil assim deixar a federação, a não ser se desfiliando do partido ao qual a ex-deputada é atualmente integrada. Mas o fato é o seguinte, ela está firme com a pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Então vamos ver aí os próximos capítulos, né? Vamos certeza, aguardar. Nayara. Bom, e o julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal foi interrompido depois do pedido de vista pelo ministro André Mendonça. E essa interrupção se deu com a tese apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, que propôs alteração quanto à indenização a ser paga pela União aos proprietários de terrenos em locais ocupados por povos originários. Bom, Sávia Barreto traz mais informações sobre esse assunto. Votação do novo marco temporal no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que é difícil fazer previsões sobre resultados de julgamentos no Supremo, mas nesse caso já temos uma prévia do que pode acontecer. E a tese da Câmara, pelo menos que foi votado e aprovado na Câmara dos Deputados a respeito da demarcação de terras indígenas a partir da Constituição de 1988, deve ser modificada no Supremo. Só que a gente só vai saber isso depois do voto do ministro André Mendonça. Ele pediu vistas, tem regimentalmente 90 dias para entregar o seu voto. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, deu ali um puxão de orelha e falou, olha, eu quero votar, eu quero me manifestar sobre esse assunto antes de eu me aposentar. Ela tem uma limitação temporal porque precisa se aposentar quando completa automaticamente 75 anos, isso acontece no mês de setembro. Então, até lá, a gente deve ter a resolução desse problema que divide os ambientalistas e os defensores do agronegócio. A gente viu em Brasília, em várias capitais, protestos dos indígenas contra esse projeto, que, claro, depois da votação na Câmara, ele foi para o Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse, olha, aqui o projeto vai tramitar em todas as comissões, a discussão vai ser mais lenta. No fundo, termina ganhando um tempo para saber qual vai ser a deliberação do Supremo a respeito desse assunto. Foi uma derrota para o presidente Lula na Câmara, mas pode ser uma vitória no Supremo. A gente só vai saber depois do voto do ministro André Mendonça. Elivaldo, suas considerações sobre esse assunto. Há quem diga, inclusive, que esse pedido de vistas do ministro André Mendonça, ele é postergar essa decisão até por mais dos 90 dias, embora regimentalmente ele tem 3 meses para dar esse voto, ou seja, dar sua avaliação sobre essa matéria muito polêmica. Polêmica porque já tem uma decisão na Câmara Federal contrária ao marco temporal, que é exatamente, aliás, a favor do marco temporal, melhor dizendo, que exatamente vincula as demarcações à existência de povos indígenas da Constituição em 1998, ou seja, da 88, na Constituição de 1988. Só para a gente entender, Elivaldo, então, assim, com essa proposta os indígenas, os povos originários,
que estavam nessa região até 1988, que estavam comprovadamente nessa região, isso é garantido. É garantido. Eles ficam com essa área demarcada. Demarcada. Depois disso, exatamente, não tem mais esse direito. Ou seja, limita as demarcações de terras de povos originários, indígenas. Essa é uma matéria muito polêmica que tem colocado muitos os extremos. No Senado Federal, essa matéria já vai ser debatida, já está sendo debatida num projeto que é de autoria do senador piauiense Ciro Nogueira, do Progressistas. Ou seja, é frear novas demarcações, afirmando que isso gera insegurança jurídica para a abertura de novas áreas ou fronteiras de produção, sobretudo na área do agronegócio. Ou seja, isso limita o Brasil a se consolidar mais ainda no panorama até mundial da produção de alimentos. Isso sem prejudicar os povos indígenas, que estão lá com suas terras garantidas, suas terras fixas e que precisam, segundo os defensores dessa tese, de políticas públicas que dê condições de existência, sobrevivência, infraestrutura, assistência à saúde e não sair demarcando terras de forma quase que avassaladora, prejudicando a consolidação e a expansão da produção de alimentos através do agronegócio, né, Yara? Bom, esse projeto já passou, foi aprovado na Câmara. Na Câmara. Ou seja, foi uma derrota para o governo federal. Foi uma derrota para o governo, reagiu forte isso aí. E tem uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, essa que o ministro André Mendonça pediu vistas, que vai agradar exatamente aos que são favoráveis a limites nas demarcações de terras indígenas. E no Senado, você acha que isso vai passar? O debate intenso no Senado, né? A tendência é essa, de aprovar também no Senado, e aí os defensores de que as terras indígenas demarcadas garantam a tranquilidade para os povos indígenas com relação a terras, mas que não comprometam a expansão da produção de alimentos através do agronegócio. Ok, então, Elivaldo, vamos acompanhar também esse assunto. Vamos sim, é uma matéria muito interessante que deverá ter o desfecho no Senado, acredito que na próxima semana. Ok, então. Obrigada. É isso, sextamos. Você sextou, ainda sigo aqui um pouquinho. Tá Se bem bom. que você não sextou ainda, você ainda vai trabalhar, né? Vamos sim, ainda vai para o Jornal do Piauí. Tranquilo, enfim. temos a manhã inteira para trabalhar, até 2 horas estaremos aqui, como você costuma dizer, rentes. No batente. Tá pegando isso, viu, Elivaldo? Pegou já. Já pegou? Com certeza. Então tá. Sim, o que você vai comprar para a Digníssima no Dia dos Namorados, segunda-feira? Você viu que já deram dicas ali, né? Não, eu vou rever aí as dicas no CV Play para poder me adequar direitinho e tomar decisão. Eu espero não pedir vistas dessa matéria, né? Tomar decisão até amanhã, tem prazo ainda, né? Para segunda-feira. Tá bom, até para segunda-feira tá lá. A gente comparecer rente no batente. Rente no batente, com presente do Dia dos Namorados. Obrigada, Elivaldo. Tchau, tchau, meu amigo. Um abraço. Bom final de semana, até segunda. Até.